Capítulo 5 das penalidades. Artigo 176. São penas disciplinares: inciso 1, repreensão; 2, suspensão; 3, multa; 4, demissão; e 5, cassação de aposentadoria e disponibilidade. Artigo 177. São infrações disciplinares: inciso 1, puníveis com repreensão. Alínea A. Falta de espírito de cooperação em assunto do serviço. B. Apresentar-se ao serviço sem condições satisfatórias de higiene pessoal. A linha C, negligência. E a linha D, deixar de comunicar ao chefe imediato entrada no Poder Judiciário de ação contra a administração municipal. E a linha E, outras faltas de pequena gravidade que não justifiquem penalidade maior. Inciso 2. Puníveis com suspensão. A linha A. Desobediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. B. Falta de urbanidade. A linha C. Deixar de atender prontamente às requisições para a defesa da fazenda pública e a expedição de certidões requeridas para a defesa de direito. D. Deixar de submeter-se sem justa causa à inspeção médica determinada por autoridade competente. A linha E. Deixar de concluir nos prazos legais, sem justo motivo, sindicância ou inquérito administrativo. F. Deixar de zelar pela economia e conservação de materiais e bens que lhe forem confiados. G. Indisciplina e insubordinação. H. Inassiduidade. I. Impontualidade. J. Referir-se de modo depreciativo em informações, pareceres ou despachos a autoridades e atos da administração, ou censurá-los pela imprensa, rádio, televisão ou quaisquer outros meios de divulgação. A linha K. Fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade com má-fé no exercício do cargo ou como testemunho ou perito em inquérito administrativo. A linha L. Dar causa à sindicância ou inquérito administrativo, imputando a qualquer servidor infração de que se sabe inocente. A linha M. Ineficiência decidiosa no exercício das atribuições. N. Afastar-se no horário de expediente do exercício do cargo para exercer atividade estranha à repartição ou a serviço público municipal. Inciso 3. Punível com demissão. A linha A. Usura. B. Vício de jogos proibidos. C. Embriaguez habitual ou em serviço. A linha D. Acumulação ilegal de cargos ou empregos públicos com má-fé. E. Participação de gerência, administração ou direção de empresa privada, se pela natureza do cargo público puder, esta beneficiar-se do fato em prejuízo do serviço público municipal. A linha F. Exercer comércio ou participar de sociedade comercial em circunstâncias que lhe propiciem beneficiar-se do ato de ser também funcionário público. A linha G. Cometer a pessoa estranha à repartição, salvo nos casos previstos em lei, desempenho de encargo que lhe competir ou seus subordinados. H. Coagir ou aliciar subordinados com objetivo de natureza político-partidária. A linha I. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. J. Agir com deslealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir. A linha K. Faltar ao serviço por mais de 30 dias consecutivos sem justa causa. A linha L. Faltar ao serviço 60 dias interpoladamente durante 12 meses seguidos, sem causa justificada. M. Praticar ato lesivo da hora ou da boa fama no serviço contra qualquer pessoa ou ofensa física nas mesmas condições, salvo em legítima defesa. A linha N. Pleitear como procurador ou intermediário junto às repartições municipais, salvo quando se tratar de percepção de vencimento, provento ou vantagem de parente até segundo grau civil. A linha O. Aplicar irregularmente verbas ou dinheiros públicos. P. Exigir, solicitar ou receber vantagem indevida para si ou para outrem em razão do cargo. A linha Q. Falsificar, extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documento, ou usá-los sabendo-os falsificados. A linha R. Revelar ou facilitar a revelação de assuntos sigilosos que conheça em razão do cargo ou função. S. Exercer cargo ou função pública no município sem dar cumprimentos às exigências legais ou continuar a exercê-los
sabendo-os indevidamente. A linha T. Usar materiais e bens do município em serviço particular. A linha U. Dedicar-se nos locais e horas de trabalho a atividades estranhas ao serviço. A linha V. Retirar sem prévia autorização escrita da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição, salvo se em benefício do serviço público. A linha W. Deixar por condescendência de punir subordinado que cometeu infração disciplinar ou deixar de levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade que tiver ciência em razão do cargo ou função. A linha X. Lesar os cofres públicos. Y. Dilapidar o patrimônio público. Z. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Artigo 178. São circunstâncias agravantes. Inciso 1. Premeditação. 2. Reincidência. 3. Conluio. 4. Continuação. 5. Cometer o ilícito, a linha A, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte a ação disciplinar. B. Com abuso de autoridade. C. Durante o cumprimento de pena. A linha D. Em público. Artigo 179. São circunstâncias atenuantes. Inciso 1. Haver sido mínima a cooperação do funcionário no cometimento de infração. 2. Ter o funcionário, a linha A, procurado espontaneamente e com eficiência, logo após cometimento da infração, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado os danos civil. A linha B. Cometido a infração sob coação irresistível de superior hierárquico ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto de terceiros. A linha C. Confessada espontaneamente a autoria da infração, ignorada ou imputada a outro. A linha D. Ter mais de 5 anos de serviço com bom comportamento antes da infração. Artigo 180. A aplicação das penas de suspensão por mais de 30 dias será precedida de apuração da responsabilidade do funcionário mediante sindicância. Parágrafo único. A imputação da pena de suspensão por prazo inferior a 30 dias será precedida de apuração da responsabilidade do funcionário mediante sindicância. Artigo 181. Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado que o inativo, ainda no exercício do cargo, praticou falta grave suscetível de determinar demissão. Parágrafo único. Será ainda cassada a disponibilidade ao funcionário que não assumir no prazo legal o exercício do cargo em que estiver sido aproveitado. Artigo 182. O ato punitivo mencionará os fundamentos da penalidade, bem como, em se tratando de demissão, o período de incompatibilidade para o exercício de outro cargo ou função. Artigo 183. A pena de suspensão não excederá 90 dias. Parágrafo único. Havendo conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento, obrigado o funcionário a prestar serviço no horário normal de expediente. Artigo 184. A pena de multa poderá ser aplicada automaticamente em importância nunca inferior a 50% do vencimento, nos casos dos itens 2 e 3 do artigo 176, e será arbitrada pela autoridade competente para aplicar a punição, podendo ainda verificar-se em outros casos previstos em lei ou regulamentos. Artigo 185. A infração referida na letra K do item 3 do artigo 177 caracteriza o abandono de cargo. Artigo 186. Atenta à gravidade da falta, a demissão pode ser aplicada com a nota a bem do serviço público, a qual constará sempre dos atos de demissão fundada das alíneas X e Y do item 3 do artigo 177. Parágrafo 1º. A demissão com a nota a bem do serviço público incompatibiliza o funcionário para o exercício de cargo ou emprego público pelo período de 5 anos. Parágrafo 2º. A incompatibilidade referida no parágrafo anterior será de 2 a 4 anos, quando se tratar de demissão simples. Parágrafo 3º. Na gradação de pena, levar-se-ão em conta as circunstâncias atenuantes ou agravantes. Parágrafo 4º.
O funcionário incompatibilizado na forma deste artigo será afastado do exercício do outro cargo que legalmente acumula, pelo tempo de duração da incompatibilidade. Artigo 187. O funcionário punido com pena de demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, enquanto permanecer nesta situação, ficando provado não ter economia própria, será equiparado ao falecido para efeito de pensão aos dependentes. Artigo 188. A destituição de função terá por fundamento a falta de exação no cumprimento do dever. Artigo 189. Perderá a função pública o funcionário condenado por qualquer crime, a pena de reclusão por mais de 2 anos ou detenção por mais de 4 anos. Artigo 190. São competentes para a imposição das penas. Inciso 1. O prefeito municipal e o presidente da Câmara, nos casos de demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade. 2. O secretário responsável pela administração de pessoal, nos demais casos, salvo do item seguinte. 3. Os demais secretários e dirigentes de órgãos diretamente subordinados ao prefeito municipal e ao presidente da Câmara, ou autoridade a quem for delegada a competência nos casos de repreensão com relação ao pessoal que lhe for subordinado. Artigo 191. Prescreverá, inciso 1, em 2 anos a falta sujeita às penas de repreensão, suspensão e multa. Inciso 2. Em 4 anos, a falta sujeita à linha A pena de demissão e B, a cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Parágrafo único. A falta também prevista na lei penal como crime prescreverá juntamente com este. Capítulo 6. Da prisão administrativa e da prisão preventiva. Artigo 192. Cabe ao prefeito ou ao presidente da Câmara ordenar fundamentalmente e por ato expresso a prisão administrativa do funcionário responsável por dinheiros e valores pertencentes à Fazenda Municipal ou que se acharem sob a guarda desta, nos casos de alcance, remissão ou omissão em efetuar as entradas no devido prazo. Parágrafo 1º. A autoridade prevista neste artigo comunicará o fato imediatamente à autoridade judiciária competente. Parágrafo 2º. A prisão administrativa não poderá exceder a 90 dias. Artigo 193. O secretário ou chefe do órgão diretamente subordinado ao prefeito ou presidente da Câmara poderá afastar do exercício do cargo o funcionário por prazo de até 30 dias, desde que trate de irregularidade cuja apuração possa ser por ele influenciada se permanecer no exercício do cargo. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado pela mesma autoridade por mais 30 dias, se isso for solicitado pelo presidente da comissão de inquérito. Artigo 194. Durante o tempo da prisão ou do afastamento preventivo, o funcionário perderá 1/3 do vencimento. Artigo 195. O funcionário terá direito, inciso 1, à diferença de vencimento e à contagem do tempo de serviço relativo ao período da prisão ou afastamento preventivo, quando do processo não resultar punição, ou quando esta se limitar às penas de repreensão e multa. Inciso 2. A diferença de vencimento e a contagem de tempo de serviço correspondente ao período de afastamento excedente do prazo de suspensão efetivamente aplicada. Capítulo 7 do elogio. Artigo 196. Poderá ser elogiado o funcionário que, no desempenho de suas atribuições, der inequívocas e constantes demonstrações de espírito público e se destacar no cumprimento do dever. Parágrafo 1º. Constituem motivos para outorga de elogios, entre outros, a colaboração espontânea com os chefes e colegas, a apresentação de sugestão visando ao aperfeiçoamento e simplificação das rotinas dos serviços, o zelo pela economia do material da repartição, a cordialidade no trato com os superiores hierárquicos, colegas e subalternos, o bom atendimento às partes, assiduidade e pontualidade, a discrição e uma permanente atuação no sentido de tornar sempre positiva a imagem da repartição junto ao público. Parágrafo 2º. O elogio será publicado no órgão oficial de divulgação e será transcrito nos assentos cadastrais do funcionário. Parágrafo 3º. São competentes para aplicar elogios o prefeito e presidente da Câmara, os secretários municipais e os dirigentes de órgãos diretamente subordinados ao prefeito ou presidente da Câmara Municipal,
por proposta da chefia imediata do funcionário. Título 5 do Processo Administrativo e sua revisão. Capítulo 1 do Processo Administrativo. Artigo 197. A autoridade que tiver ciência ou notícia de irregularidade no serviço deverá comunicá-la ao órgão competente, a fim de ser promovida a sua imediata apuração em processo administrativo, assegurando-se ao indiciado ampla defesa. Artigo 198. O ato determinando a instauração de processo administrativo, assinado pelo secretário municipal responsável pela administração de pessoal, publicado no órgão oficial, juntamente com o expediente que o tiver motivado, será encaminhado ao órgão competente. Parágrafo único. Findo o processo e provada a inocência do funcionário, publicar-se-á ato declaratório dando ciência da conclusão. Artigo 199. Quando a abertura do processo ocorrer por determinação do prefeito ou presidente da Câmara Municipal, poderá ser criada uma comissão especial constituída de 3 servidores. Parágrafo 1º. Ao designar a comissão, a autoridade indicará dentre seus membros os respectivos presidente. Parágrafo 2º. O presidente da comissão designará o servidor que deva servir de secretário. Artigo 200. O prazo para a realização do processo será de 90 dias, prorrogável por mais 30 pela autoridade que tiver determinado sua instauração, sempre que ocorrer motivo justificado. Artigo 201. Nos casos em que o ilícito administrativo constitua também ilícito penal, salvo se tratar de abandono de cargo, o processo deverá ser instruído com o translado da folha de antecedentes criminais do denunciado e cópia de declaração de bens, sempre que se referir a servidor ocupante de cargo para o qual, na ocasião da posse, seja exigida tal declaração. Artigo 202. Antes da lavratura do termo de ultimação, citar-se-á o denunciado para tomar conhecimento do processo e prestar depoimento. Parágrafo único. No prazo de 5 dias a contar da data de seu depoimento, apresentará ao órgão processante o rol de testemunhas de defesa até o máximo de 8 e requerá as provas que deseja produzir. Artigo 203. Ultimada a instrução, notificar-se-á o indiciado para, no prazo de 10 dias, apresentar defesa escrita, sendo-lhe facultada vista do processo na repartição. Parágrafo 1º. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo a que se refere este artigo será comum e de 20 dias. Parágrafo 2º. Achando-se o indiciado em lugar incerto, será notificado por edital com prazo de 15 dias. Parágrafo 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas imprescindíveis. Artigo 204. No termo de ultimação do processo, será arrolado o indiciado e dele constará obrigatoriamente a especificação dos dispositivos legais transgredidos, a fim de orientar-lhe a defesa, bem como medidas saneadoras do processo. Artigo 205. O acusado poderá produzir defesa em causa própria ou constituir procurador, admitindo-se a intervenção destes em qualquer fase de instrução do processo. Artigo 206. No caso de revelia devidamente caracterizada e certificada no processo, o presidente do órgão processante dará defensor ao indiciado. Parágrafo único. A designação deverá recair em servidor de igual ou superior categoria à do indicado revel. Artigo 207. Após a defesa ou responsabilidade do indiciado, inciso 1, conclusão pela inocência ou responsabilidade do indiciado. 2. Indicação do dispositivo legal transgredido, se for o caso. Artigo 208. Nos processos de abandono de cargo ou inquérito para apuração de má-fé em acumulação ilícita, o rito sumário, reduzindo-se os prazos à metade. Artigo 209. O funcionário só poderá ser exonerado a pedido após concluído o processo administrativo a que responder e desde que proclamada a sua inocência. Parágrafo único. O pedido de exoneração apresentado pelo funcionário que estiver respondendo a processo administrativo por abandono de cargo poderá ser tomado como prova da inexistência da justa causa, hipótese em que será aceito, suspendendo-se o curso do processo.
Capítulo 2 da revisão. Artigo 210. Poderá ser requerida a revisão, o processo administrativo, de que haja resultado pena disciplinar, quando se aduzam fatos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do requerente ou a atenuação de pena. Parágrafo 1º. O requerente juntará à inicial os documentos que entender convenientes e pedirá dia e hora para a inquirição das testemunhas que arrolar, até o máximo de 8 dias. Parágrafo 2º. Não constitui fundamento para a revisão a simples alegação de injustiça da penalidade ou prova de absolvição judicial, sendo exigida a indicação de fatos ou circunstâncias não apreciados no processo original. Artigo 211. A revisão poderá ser requerida pelo interessado, por seu procurador, ou no caso de morte, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 212. O requerimento será dirigido ao prefeito ou ao presidente da Câmara Municipal, que, antes de decidir, o encaminhará ao secretário municipal de administração, de onde retornará, no prazo de 8 dias, com parecer conclusivo a respeito do cabimento da revisão. Artigo 213. Deferido o pedido, correrá a revisão pelo órgão processante da secretaria responsável pela administração de pessoal, em apenso ao processo original. Artigo 214. Concluído o processo no prazo de 60 dias, o órgão processante o remeterá, por intermédio da Secretaria Municipal responsável pela administração de pessoal, ao prefeito municipal, que o julgará, no prazo de 30 dias, podendo determinar diligências que, cumpridas, renovarão a prazo. Artigo 215. Julgado procedente a revisão, torna-se-á sem efeito a penalidade imposta, restabelecendo-se todos os direitos por ele atingidos. Parágrafo 1º. Julgada parcialmente procedente a revisão, substituir-se-á a pena imposta pela que couber, e parágrafo 2º. Da revisão não poderá resultar agravação da pena. Título 6. Capítulo único. Disposições gerais e transitórias. Artigo 216. O Poder Executivo expedirá os atos complementares necessários à plena execução das disposições deste Estatuto. Artigo 217. Consideram-se pessoas da família do funcionário as que vivam às suas expensas mencionadas no artigo 99. Artigo 218. Contarão por dias corridos os prazos previstos neste Estatuto. Parágrafo único. Não se computará o dia inicial, nem o dia em que não haja expediente na repartição, quando coincidir com o vencimento do prazo. Artigo 219. O funcionário e o inativo do município são isentos de pagamento de qualquer taxa ou emolumento relacionados com a vida funcional. Artigo 220. Além do disposto na legislação eleitoral, o funcionário candidato será afastado a partir da data em que for feita sua inscrição perante a Justiça Eleitoral até o dia seguinte ao pleito. Artigo 221. O dia 28 de outubro será consagrado ao servidor público do município de Vitória, devendo o município estipular e contribuir para que a data seja condignamente comemorada. Artigo 222. Os funcionários municipais e o pessoal admitido sob regime da consolidação das leis do trabalho e respectivas famílias gozarão de rigorosa preferência ao atendimento nos serviços de assistência médico-social mantidos pelo município. Artigo 223. No prazo de 180 dias a contar da vigência deste Estatuto, o Poder Executivo adotará as providências necessárias ao cumprimento do disposto na Lei Estadual 2.760 de 1973, que é a Lei Orgânica dos Municípios, relativamente à instituição do sistema previdenciário dos funcionários municipais. Artigo 224. O funcionário nomeado para exercer cargo de provimento em comissão poderá optar pelo vencimento do próprio cargo, acrescido de uma gratificação correspondente a 40% do vencimento daquele cargo. Artigos 225 e 226 revogados. Artigos 227. Os casos omissos neste Estatuto serão aplicados supletivamente disposição expressa do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Espírito Santo. Artigo 228. Este Estatuto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. E assim finalizamos a nossa legislação. Espero que tenha gostado. Muito obrigado, deixa aí o seu like, é de graça, não passa cartão e nem vai chegar boleto na sua casa.
e você ajuda aqui o canal a continuar crescendo e trazendo áudios gratuitos para você. Se você não encontrou o áudio do seu concurso, deixa aqui no comentário deste vídeo ou de qualquer outro vídeo. Vamos gravar para você. Muito obrigado, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.